Boa noite. Uma das perguntas mais frequentes que eu escuto em relação à cura, ela questiona se é a vontade de Deus ou não curar algumas pessoas em determinadas situações. Uma grande parcela do povo de Deus, eles revelam essa verdade com o seguinte questionamento: essa doença veio pela vontade de Deus, Deus permitiu. E aí os questionamentos que eu faço, eles são completamente contrários a isso que muitas vezes é anunciado. Será que a vontade de Deus realmente é que as pessoas fiquem doentes? O que a palavra de Deus diz sobre este tema? O que a palavra de Deus fala sobre este assunto? Em Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, Jesus diz bem assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando eu leio a palavra de Deus e essa autoridade que o Senhor delegou à vida de todos aqueles que creem no seu nome, eu observo que a vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é libertar, é salvar, a vontade de Deus é colocar o homem em perfeita ordem, em alinhamento com a palavra de Deus. Isaías 53, ele vem nos revelar essa mesma verdade quando fala a respeito de Jesus, o que ele fez, por que ele fez e qual foi o caminho do Calvário. Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Comparando essas versões bíblicas com os argumentos humanos, eu paro a pensar e eu tenho o seguinte entendimento: aquilo que os homens dizem não está correto, não está em alinhamento com a palavra de Deus. Deus quer salvar as pessoas, Deus quer curar as pessoas. A vontade de Deus é curar. A vontade de Deus não é, de forma alguma, pelo sofrimento, pelas enfermidades, tratar o caráter, a personalidade ou a vida de alguém, ou ser essa uma das formas de reconduzir ou conduzir um homem aos seus caminhos. Então, eu quero que você pense comigo algumas outras coisas antes de entrarmos propriamente nesse texto que estamos lendo. Olha só, você que é pai, você que é mãe, você trataria os seus filhos com enfermidade ou algum tipo de mal para educá-lo em alguma coisa? Você estaria disposto a lançar um tumor, um câncer ou alguma outra situação para que o seu filho fosse tratado? Você trataria ele com um tratamento de choque? Você falaria com ele em alguma alternativa dessas de sofrimento? Se nós que somos homens e por conseguinte temos no nosso coração tantas coisas más, nós não fazemos isso aos nossos filhos? Você realmente acredita que Deus trataria os seus filhos com a enfermidade para ensinar a eles alguma coisa? Pois bem, Jesus ele não veio para lançar enfermidades sobre o homem. Pelo contrário, ele veio desfazer as obras do diabo. E quando ele fala sobre isso, ele é categórico em dizer: um reino dividido não pode subsistir. E ele diz: eu vim desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele age pelo engano, pela mentira. Ele procura enfermar as pessoas. Ele procura trazer ódio, contenda, inimizade, porfias, facções. São as obras do diabo. Jesus não veio para isso. Jesus veio desfazer essas obras. E para desfazer as obras do diabo, ele entregou a sua vida. Havia condições. A palavra diz que em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele viesse a crer não perecesse, mas que pudesse ter a vida eterna. A vinda de Jesus, ela manifesta o amor de Deus por todos os homens, a forma como Deus ama o homem, como Deus quer curá-lo, como Deus quer salvá-lo, como Deus quer trabalhar no coração e na vida deles. Há alguns ditados que as pessoas dizem e elas acabam se tornando algumas verdades na cabeça de alguém. Alguém diz: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor.
Isso é muito errado. Deus nunca chamou ninguém pela dor. Deus sempre chama pelo amor. Alguns homens, infelizmente, não reconhecem o amor de Deus, não entendem o quanto Deus os ama, e eles caminham por caminhos tão perigosos, cheios de dúvidas, cheios de tristeza, cheios de clamores. E às vezes, quando eles estão lá no fundo do poço, onde não há mais saída, onde não há mais recurso, quando eles gastaram toda a sua vida na sua própria forma imoral de viver, colocando sobre ela dores, tristezas, amarguras, quando eles não têm mais ninguém, eles se lembram de Deus e eles vêm para Deus. Deus não os chamou dessa forma. Deus os chamou no começo com muito amor, mas eles não ouviram a voz de Deus. Em meio às muitas perturbações, às tribulações, às lutas da vida, eles agora reconhecem como única e última saída, talvez. Eles veem o amor de Deus e se lançam. E é o amor de Deus que chama as pessoas. É o amor de Deus que atrai as pessoas para si. Deus sempre chamou seus filhos por amor. Deus é um pai amoroso. Ele gosta dos seus filhos, ele ama os seus filhos. E uma das áreas que todos precisam saber e conhecer dessa revelação magnífica do amor de Deus é que ele cura as pessoas. Muitas pessoas estão enfermas por diversas moléstias ou por algumas coisas que elas mesmas fazem. Boa parte das enfermidades, elas têm sua origem na amargura da alma, na dor do coração. Pessoas sofrem por muitas perturbações, porque elas estão enfermas na alma. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem amar, pessoas que não conseguem viver uma vida alienada das confusões. Elas tanto ofendem quanto são ofendidas. Elas tanto magoam como se tornam magoadas. Elas tanto fazem o mal quanto recebem o mal. E essa continuação destas ondas do mal faz elas enfermar. As pessoas adoecem e muitas vezes adquirem câncer porque não perdoam. Outras pessoas, elas se tornam estressadas, deprimidas, opressas, porque elas não perdoam, elas não conseguem amar, e a falta desses conceitos bíblicos, que é o perdão e o amor, faz com que as pessoas fiquem extremamente doentes, amarguradas. Mas eu não vim aqui exclusivamente para falar sobre os sintomas e as fobias que aparecem. Eu vim aqui para falar daquilo que Deus fez quando eu e você éramos incapazes de crer e de receber aquilo que o Senhor prometeu. Então veja, o Salmo 107, no seu verso 20, diz assim: Ele nos enviou a sua palavra e os curou, e nos livrou daquilo que era mortal. Ele enviou a sua palavra e os curou, e nos livrou daquilo que era mortal. Quando Deus enviou a sua palavra, eu preciso agora trazer este versículo a um conhecimento muito maior. Observe, Salmo 107, verso 20. Quando a palavra diz, Ele enviou a sua palavra, Jesus é a palavra de Deus. E ao enviar Jesus, nós somos curados. As doenças que haviam em nós, elas foram já legitimamente decretadas do seu fim. Nós somos curados. Ele enviou a sua palavra e os curou. E segundo, e os livrou daquilo que era mortal. Aquilo que era mortal era o pecado. Na cruz, Cristo venceu a morte e o pecado. O pecado foi destruído pelo poder do amor que está revelado em Jesus Cristo. Quando Ele venceu o pecado, Ele aniquilou da nossa vida a possibilidade de morte. Quando eu falo da morte, não falo exclusivamente a morte carnal de um entendimento simples, mas eu falo da morte espiritual. A alma que pecar, está escrito, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. As consequências das nossas transgressões nos levavam à morte. O homem estava impossibilitado de vencer, o homem estava impossibilitado de viver uma vida abundante por consequências do pecado. Mas Cristo venceu o pecado e nos livrou da morte eterna. Quando fomos libertos, livres, quando fomos declarados justos diante de Deus, Ele concedeu a nós algumas coisas que são extremamente importantes. Olhe só isso. Uma das coisas que o Senhor nos concedeu, Ele disse que nós podemos ser curados pelo poder da sua palavra. Então olhe só isso que vou dizer agora. Algumas pessoas, elas ao orarem, elas
oram por pessoas e quando são doenças simples, se enchem de glória e fazem as orações determinando a cura. E seja curado agora em nome de Jesus. Mas quando oram por algumas enfermidades que exigem um pouco mais, eu diria, de fé talvez, como um tumor, um câncer, boa parte de pregadores e pessoas que oram por cura, elas dizem exatamente assim: eu te repreendo agora em nome de Jesus. E aí acrescentam a frase da incredulidade: todavia, se faça a tua vontade. Ao orar e acrescentar esta frase, ela não está realmente recorrendo à vontade de Deus. Ela está recorrendo à sua incredulidade. No conceito em que, se a pessoa não ficar curada, ela vai dizer, era a vontade de Deus que ela viesse a morrer. E não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os homens sejam curados. É simples o questionamento. Deus quer que as pessoas sejam curadas ou enfermas. E nós vamos descobrir rapidamente que a palavra diz que Ele é o Deus que nos sara. Em Êxodo 15, 26, ele vai dizer exatamente assim: Ele é Jeová Rafá, o Deus que te cura. Em Isaías 53, ele levou as tuas enfermidades. Em Marcos, ele declara: e tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. A cura é uma promessa divina, a cura é uma realidade para os nossos dias. Marcos 16, a partir do verso 15, quando lemos, ele nos diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. A cura é uma realidade para os nossos dias. A questão é se nós cremos nessa verdade ou não. Se aqueles que pregam a palavra de Deus creem que Deus é capaz de curar. Alguém pode perguntar: e quando oramos por pessoas e elas não ficam curadas, a nossa fé se vai? Deixamos de crer? Alguma coisa semelhante a essa acontece? Claro que não. No meu ministério, muitas vezes orei por pessoas e elas foram curadas imediatamente. Outras vezes oramos e elas tiveram um processo de cura. E outras vezes oramos e elas não foram curadas. Isso abalou a minha fé de forma alguma, porque a palavra de Deus sempre é verdadeira. E a palavra de Deus diz: porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. A cura é uma promessa divina. Observe um detalhe e você vai entender isso que eu estou falando. Pedro e João, eles caminharam e eles passaram pelo templo, onde existia um templo que tinha porta muito formosa. Ali estava um coxo. E quando eles viram a Pedro, ele viu a Pedro e a João, ele pedia esmola. Mas Pedro disse: não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem se pôs de pé imediatamente, saltitando, entrou no templo, glorificando a Deus pela cura recebida. Mas observe um detalhe: você realmente acredita que em todo o tempo que Jesus estava sobre essa terra, caminhando junto com os discípulos, ele nunca passou por este lugar? Dezenas de vezes Jesus passou e viu aquele coxo naquele mesmo lugar, mas ele não foi curado. Sabe por quê? Algumas pessoas não são curadas quando você ora? Porque vai vir um Pedro e um João logo após. O ministério vai continuar, o ministério da cura continua. Nem sempre você será usado neste ministério. Às vezes, um outro irmão. E escute uma coisa linda e maravilhosa: quando as curas acontecem, é o poder de Deus em manifestação, em ação. É Deus provendo a cura aos seus filhos. E uma coisa mais importante: não é você quem cura, não é o homem quem cura, é Deus quem cura. As pessoas, elas costumam pegar essa glória para si. E essa glória não é sua, a glória é de Deus. Deus é quem cura as pessoas. Deus estabelece a cura pelo poder da sua palavra. Quando nós entendemos essa verdade, sai aquela responsabilidade do eu, o homem interior, o Josué, o Pedro, o Adão, alguém fazer. Não, é o Senhor quem providencia a cura. Eu preciso fazer uma coisa, eu preciso obedecer. E o obedecer está em pôr as mãos e ver a cura acontecer. A palavra diz: colocará as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso é um ato de fé. Você não coloca as mãos sobre alguém se você não crê. Ou
Quando você não crê, você tem dúvida do que está acontecendo, você apela para a tangente, todavia se faça a tua vontade. Eu quero dizer algo mais sobre isso. Quando as pessoas oram assim, na verdade, elas estão revelando algo que é totalmente doentio. Elas estão revelando a dúvida. Quando elas dizem, todavia se faça a tua vontade, elas revelam a dúvida, porque elas sabem que a vontade de Deus é curar os enfermos, é salvar as pessoas, é libertar, é conduzi-las à vida. Então, quando alguém puxa essa frase, o que ela não está na dependência de Deus, ela está dizendo, eu não creio, então que isso pode acontecer. Então vou dizer, todavia se cumpra a tua vontade, para que, se alguma coisa der errado, era a vontade de Deus. Escute só uma coisa, a vontade de Deus é curar, é libertar, é salvar. A verdade de Deus não muda, ela sempre é assim. E acrescento algo mais, quero que você saiba disso. Quando uma pessoa duvida da palavra de Deus, ela está revelando uma outra verdade. A dúvida é crer no diabo. Quando você duvida de Deus, você crê no diabo, você crê que o poder do diabo vai conduzir aquela pessoa à morte, vai conduzir aquela pessoa a anos de sofrimento, a uma enfermidade contínua. Deus quer mudar essa realidade. O Espírito de Deus que habita na minha e na sua vida veio para mudar essa realidade. Deus quer que você reine sobre essa terra, conforme Romanos 5,17. Ele diz em Romanos 5,17, muito mais, nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, reinaremos em vida. Você foi chamado para reinar em vida. Você foi chamado para fazer uma obra gloriosa que o Senhor Jesus delegou a você. Ele disse, em meu nome expelirão demônios, curarão os enfermos. Você precisa crer nessa verdade, viver essa verdade. Por que as pessoas não vivem essa realidade da palavra de Deus? Bom, provavelmente é porque elas não creem. Muitas pessoas estão acostumadas, muitos religiosos estão acostumados à religião, estão acostumados àquilo que elas ouvem, aquelas coisas que de gerações vai se passando. E eu quero convidá-lo a mudar essas coisas que a religião trouxe com muito atraso à nossa vida. Eu quero que você comece a crer na palavra de Deus como ela é. Observe que 2 Coríntios 4,13, ele vai dizer, crie, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Quando você crê na palavra de Deus, você começa a fazer o que a palavra diz. Você não vive mais sobre os seus conceitos e seus pensamentos. Você não é mais uma pessoa que é orientada pela teologia do achismo. Eu acho que isso vai dar certo, eu acho que Deus quer assim, eu acho que isso é melhor. O achar é uma coisa para quem não crê. Quando você crê na palavra, você vai falar como a palavra diz, está escrito. E está escrito que Deus veio para curar. O Senhor enviou Jesus para que fôssemos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem não tinha condição de crer. O homem não tinha condição de viver as realidades da vida eterna. Ele não a conhecia. Mas quando Cristo veio, Ele revelou para a nossa vida quem nós somos agora em Deus. Qual é a sua verdade em Cristo Jesus? E quando nós descobrimos quem nós somos, nós podemos andar por fé. Você, homem, mulher, jovem ou criança, você pode andar por fé. Você pode viver uma vida totalmente abençoada, porque Deus, Ele quer usar a sua vida. Ele quer trabalhar em você. São centenas, são milhares de pessoas que oram e dizem, Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu quero ser um santuário para o teu louvor. Muitas pessoas expressam palavras que leram ou ouviram e elas expressam essas palavras. Mas onde estão as verdades dessas palavras? Se você quer ser um homem usado por Deus, então comece a se colocar em prontidão. O que você precisa fazer? Ande por fé, ore pelos enfermos, creia na palavra, estenda suas mãos para curar. Não tenha dúvida sobre aquilo que Deus vai fazer. Escute isso. Alguns anos atrás, eu fui convidado a orar por uma criança. Ela estava já destinada à morte nos primeiros dias de vida. E quando nós chegamos ao hospital, ela já estava no corredor indo para o Hospital Conceição.
no corredor do Becker, eu consegui falar algumas palavras com ela, com os pais, e orar por aquela menina. Aquela menina somente disse uma coisa. Eu disse: Senhor, eu sei que tu podes, então cura essa criança agora. Ela saiu dali no mesmo passo que estava andando e foi para o Conceição. Os exames foram feitos e tudo que tinha que se fazer foi feito, mas algo miraculoso aconteceu. Os exames realizados não apontavam mais agora a leucemia. Os exames agora apontavam que ela era uma menina sadia e totalmente curada. Deus é quem cura. Você precisa exercer uma palavra de fé. Libere a palavra da cura. Sobre a sua vida está esta autoridade. O Espírito do Senhor, Ele confirma nas Escrituras esta mensagem. Ele diz: e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Não é uma alternativa, pode ou não pode acontecer, não. A Bíblia é categórica ao falar: porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O ministério de cura existe e é uma realidade dos nossos dias. Algumas pessoas vão viver os milagres dessa palavra por crerem na palavra, e outras nunca vão ver, porque elas vão se atirar na sua incredulidade, elas vão mergulhar em um poço profundo da dúvida, e isso nunca vai gerar milagres na sua vida. Mas quando você crer na palavra de Deus e entender que ela é para você, você vai andar por fé. E andar por fé é andar em milagres. Quem anda por fé caminha no terreno dos milagres. Você precisa saber disso. Você precisa entender que Deus, Ele quer fazer milagres sobre essa terra, mas Ele vai usar a sua vida. Vai usar a vida de muitos homens. Algumas pessoas acreditam que os pastores têm o poder de cura, mas a cura não está no poder dos pastores. A cura está no poder da palavra, está na realidade da palavra, naquilo que ela diz. A palavra diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. A quem foi destinada essa palavra? Ela foi destinada a mim, ela foi destinada a você, ela foi destinada a todos quantos aqueles que creem no nome de Jesus. Você é um destes? Você é um destes que crê no nome poderoso de Jesus? Você é um destes que entregou a sua vida a Jesus? Você é um destes que ora ao Senhor, que medita na sua palavra? Você é um destes? Se você é, você está habilitado a orar pelos enfermos. Entenda que a cura, ela vai acontecer naturalmente. Ele é um processo de fé. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Muitas pessoas, elas precisam ser trabalhadas em cura. A sua vida precisa ser trabalhada sobre essa verdade. Eu não sei como você consegue conviver e viver com a enfermidade rodeando o seu lar, rodeando a sua vida, e você desprezar essa verdade da palavra de Deus. Muitas pessoas procuram, ao ensinar a palavra, colocar este poder de cura sobre a vida de um pastor, de um presbítero, de um evangelista, de um diácono, de um obreiro, um líder. Essa verdade, ela foi destinada à vida da igreja. Você foi destinado a reinar em vida. Você foi projetado por Deus para viver uma realidade diferente do mundo, a realidade de crer na palavra de Deus. Todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança pode viver milagres na sua vida, pode viver uma vida de milagres. O diabo não quer que você saiba disso. O diabo quer colocar essas verdades, essas informações, para que há um grupo elitizado que na realidade não existe. O diabo quer que você pense que essas coisas só acontecerão com os outros, mas Deus quer que você saiba uma coisa: essa realidade é para a sua vida, é para você. Sim, foi isso mesmo que eu disse. Essa realidade é aqui e agora. Deus quer que você reine e reine em vida, que o Espírito da fé esteja sobre a sua vida, que você creia na palavra de Deus como ela é, que você não ande por comentários ou presunções ou achismo de pessoas que não têm fé. Deus quer que você tenha uma fé viva e real, uma fé verdadeira. Deus quer habitar em você e salvar o mundo através da sua vida também. Deixe o Espírito de Deus agir em você. Creia nos milagres, creia na vida eterna, creia na cura, creia na salvação. Deus é poderoso e Ele pode agir nesses dias através da vida da igreja. Lembre-se, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja de Cristo nesses dias. Quando nós andamos por fé, nós vamos viver os milagres da fé.
Quando você crê na palavra de Deus, ela vai se tornar real na sua vida. Então perceba essa verdade e mude as suas ações. Deixe aquelas ações de uma vida de hipocrisia, de falta de fé, de ignorância, aquela vida que não tem sentido, aquela vida que sempre diz, se Deus quiser. Escute bem uma coisa, a palavra de Deus diz, Deus quer agir através de você. Então creia nas verdades bíblicas, não se acomode a uma vida miserável e cheia de falhas. Deus pode, através de você, operar milagres na sua casa, na sua igreja, onde você está, onde você trabalha, onde você convive, em todo lugar onde há um crente, os milagres podem acontecer. Eu quero te convidar nesse dia a você viver milagres na sua vida. Algumas pessoas querem viver esses milagres de uma forma, pela oração de um pregador. Eles querem ir lá e receber uma transferência de unção. Você é um nada hoje e depois de uma oração você é um tudo. Isso não existe. Sem busca você nunca encontrará. Sem bater, as portas nunca se abrirão. Esses milagres da fé acontecem quando você se coloca totalmente dependente do Senhor, totalmente obediente ao Senhor. A obediência, ela abre essas portas. Eu quero orar com você hoje. Quero orar e pedir que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida de tal forma que Ele gere em você esta fé que transforma o mundo, esta fé que faz com que as pessoas sejam curadas pelo poder de Deus. Que esta fé, ela brote no seu coração. Antes de orar, olhe só isso. Uma pessoa diz, ainda que a gente tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. É linda essa expressão, mas escute o final dela. Esse pequeno grão de mostarda, ele se tornará a maior de todas as hortaliças. A fé é crescente, a fé ela não é estagnada, a fé ela vai aumentando, 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 ela vai crescendo. É um dia perfeito, a fé é um dia perfeito. Lá em 4:18 de Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Assim é a fé na sua vida. Ela vai crescer, ela vai ser abrangente. Se você hoje consegue crer para curar a dor de cabeça, amanhã você vai crer para que o câncer tenha o seu fim. Você vai continuar crendo e vai viver milagres. Lembre-se disso. Quem anda por fé caminha no terreno dos milagres. Se você quiser, feche os seus olhos onde você está e ore ao Senhor. Peça que o Espírito de Deus, que este Espírito da fé seja a realidade da sua vida. Eu oro com você. Pai eterno, meu Senhor, eu oro para que a fé ela possa brotar no coração dos teus filhos, que eles possam ser cheios de esperança, que em todo lugar, onde quer que eles estejam, milagres aconteçam pelo testemunho da tua palavra, e que teu Espírito, Senhor, coopere com cada um deles no exercício da fé em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus esteja com vocês, gerando esta fé sobrenatural. Ela não é humana, ela é sobrenatural, é de Deus para você. Que Deus os abençoe.